Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Estamos ao vivo na estreia do podcast Dá Uma Segurada. E é o seguinte, gente, é a estreia e eu vou cometer algumas gafes, alguns erros. A parte maravilhosa de tudo isso é que a minha equipe é incrível. Binho, muitíssimo obrigada pela paciência, por aqui me ajudar. E esse convidado incrível que é Edson Calheiros, que já me conhece também, já sabe que pode acontecer uns errinhos, então você me perdoa, Calheiros. Edson Calheiros, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você ter aceito o meu convite aqui na estreia do podcast Dá Uma Segurada. Obrigadão, Calheiros. Obrigado a você, Maria, pela oportunidade. Gosto muito dessa ideia de estar falando de seguro de uma maneira descomplicada, sem o tradicional segurei, sabe? Quero realmente ter essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo e com nossos ouvintes aí, né? Vamos falar de seguro de uma maneira bem descontraída e saber que seguro é essencial para todos nós, né? Sim. Seguro sim. faz parte da nossa vida, né? Muito, muito. E eu acho que essa é a parte boa e essa vai ser a essência do podcast Dá Uma Segurada, que a gente consiga falar sobre seguro de uma forma tranquila, leve, para que a gente consiga desmistificar muitas coisas do seguro, que as pessoas às vezes têm medo porque não entende, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem este medo a respeito do seguro e o Dá Uma Segurada vai conseguir, de uma forma mais leve, mais tranquila, levar essa consciência e esse entendimento. Quero te agradecer muito. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, obrigado a você, obrigado aos ouvintes, né? Fico muito feliz e o nome é sensacional, Maria. Parabéns a você, a toda a equipe, né? Muito obrigada. O Dá Uma Segurada é fantástico. É essa a ideia descontraída que a gente precisa falar do seguro. E para desmistificar essa coisa que seguro é complicado, que seguro é só para deixar para o Ricardão, que seguro a importância do seguro na realidade traz mau agouro, Sim. azar, falta de sorte, que seja. Né? A gente tem que acabar com isso. E dizer que seguro é algo essencial e que tem que fazer parte da cesta da família. Sabe? Toda vez que você for ao supermercado e buscar o alimento para trazer para o teu lar, pensa também que você tem que trazer a segurança para a sua família. Na cesta básica, no carrinho de mercado. Sim, afinal de contas, você pode faltar. A realidade é essa. Fato. Antes de nós começarmos a falar do nosso assunto, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o meu convidado. O Edson Calheiros, ele tem mais de 25 anos de carreira no mercado segurador, tá? Ele é presidente da Associação Nacional das Microseguradoras. Ele é diretor de seguros do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro. Ele é fundador da ALM Seguradora, que é a primeira microseguradora do Rio de Janeiro. E atualmente ele está na Oxy Seguradora, que é a primeira S4 do Brasil, com sede em Florianópolis. Temos uma seguradora catarinense, que é um orgulho pra gente, né?
E também ele é autor do livro dos microseguros aos seguros inclusivos no Brasil. O caminho para a inclusão social através da criação de seguros acessíveis e sustentáveis, pensados para públicos específicos e vendidos por canais alternativos. A gente não podia começar esse podcast de forma melhor, né? Com uma pessoa mais gabaritada. Calheiros, de novo eu quero te agradecer, porque eu sei que tu tem uma agenda extremamente corrida, que você fechou a agenda para estar conosco aqui. Então é uma honra, é uma satisfação para mim, para Maria do Seguro, para PH e para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muitíssimo obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço, Maria. Afinal de contas, nesses 25 anos de caminhadas aí, que eu acho que até tem mais um pouco, é importante que é uma luta muito grande de conscientização da importância do seguro na vida da família, nas nossas vidas como um todo, né? É uma luta não só minha, mas de todo o mercado de seguros. Eu costumo dizer que eu sou apenas um colaborador nesse universo. Afinal de contas, muitas pessoas passaram por aqui e deixaram o seu legado, e eu estou trabalhando para isso. Não sou autor sozinho desse livro, quero deixar bem claro, nunca passou pela minha cabeça de ser escritor, mas sentia muita falta de ter uma literatura no Brasil falando de seguros inclusivos. E aproveitamos a pandemia, eu e um grande amigo, o Hélio Lavrador, e praticamente todos os dias a gente conseguiu um contato, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, e sempre discutindo essa questão de como a gente vai deixar alguma coisa para falar de seguros inclusivos no Brasil. Legal. Que tipo de literatura, que tipo de informação, porque as ideias se perdem. Né? A gente não consegue colocar todas as ideias dentro de uma caixinha e aí no momento que a gente quer, a gente vai lá e tira. Não é assim. Você vai mudando e em função do teu próprio dia, do teu próprio convívio social, você vai mudando algumas ideias. Então, o livro partiu dessa premissa, da gente fazer o registro de todas as ideias do que a gente já discutiu sobre microseguros e seguros inclusivos no Brasil. Eu vou te pedir uma parte para ficar claro para os nossos ouvintes aí e não ficar muito confuso. Mas por que microseguros e seguros inclusivos? Né? Dentro dessa sua ideia, que eu acho sensacional, a gente tem que descomplicar o segurejo. Com certeza. E olha que interessante, microseguros trouxe a ideia para o Brasil numa literal tradução. Porque, na realidade, os microseguros começam lá como o Hamed Yunus, na Índia, para facilitar o acesso ao microcrédito. Então, você tem um microcrédito e, por isso, o microseguro, para dar sustentação ao microcrédito. Só que, quando vem a tradução para o Brasil, o microseguros soou como algo pejorativo, muito pequeno, sem significância, quando, na realidade, o microseguro no mundo tem uma significância fantástica. Essencial. E é essencial para todas as famílias, porque a gente está tratando aqui de coberturas básicas, de coberturas essenciais para essas famílias, de proteção, tirando um pouquinho do segurejo. Então, olha quanto é importante a gente imaginar o quanto acontece de seguro no mundo e o quanto que acontece de seguro no Brasil. Sim. Brasil, 1% do PIB. Você pega um país como o Japão, hoje praticamente 90% da população japonesa tem uma forma de cobertura securitária. Se você pega os Estados Unidos, você está falando de 78% da população. Se você pega o Chile, que é aqui pertinho da gente, já está mais do que o dobro da nossa participação de seguros. Então, e note que seguro forma poupança interna, que é outra coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender. No momento em que você paga a sua mensalidade, para não falar prêmio, tá, Maria? Quando a gente fala prêmio, as pessoas pensam que elas vão ganhar um prêmio. Isso, né? A sua mensalidade do seguro, a sua contribuição para o teu seguro, você está constituindo uma reserva técnica que fica lastreada em letras do Tesouro Nacional, ou seja, contribui com o governo nessa formação de poupança interna. E não se surpreenda, tá? Você, meu ouvinte, nós já chegamos até 1 trilhão de reservas no Brasil através do seguro.
seguro como um todo, né? Mas que dentro desse processo, a maior parte é de seguro de vida, tá? Porque tem uma contribuição menor, mas no que diz respeito a valor, mas muito mais perene. Porque você começa a contribuir com o seguro, você vai contribuir praticamente a sua vida inteira. Até porque nós precisamos de segurança a vida inteira. E outra coisa que é importante, Maria, deixar bem claro. Quando migrou a ideia do microseguro para o mundo, o Mohamed Yunus ganha o prêmio Nobel e essa ideia começa a se espalhar pelo mundo no final dos anos 90. E só chega no Brasil, efetivamente, a partir de 2006, 2007. O nosso primeiro marco regulatório acontece em 2012. Nossa. Certo? Você vê o lapso temporal que a gente acaba tendo de algo que é extremamente importante para a nossa sociedade como um todo. A gente está falando de microcréditos e de microseguros. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, no nosso assunto, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, querem saber um pouquinho mais a teu respeito, da tua história. E eu vou contar um negócio pra vocês, gente. Assim, ó, toda vez que eu vou na Oxy e que eu tenho reunião com o Calheiros, é um banho de história. A gente aprende muito. Então, assim, eu quero muito dividir isso com as pessoas. Quando a gente fala assim de 25 anos de carreira, você já foi presidente, você já montou uma seguradora, agora está com a Oxy, Rio de Janeiro. Conta um pouco pra gente da tua trajetória, do Calheiros, de tudo isso que você já construiu, porque tu tem um legado incrível. Conta pra gente um pouquinho de tudo isso. Ah, que legal, Maria. Eu costumo dizer que eu tenho muitos amigos. Eu, na realidade, já entrei no mercado segurador graças a um grande amigo, que esse é meu diretor, que é o Dr. José Luiz Floripes, que eu gostaria de mencionar o nome, porque ele foi, muito assim, o meu mestre, meu professor, meu guia na relação com seguros. Mas eu venho para o mercado de seguro através da Sul América. Eu entro na Sul América pelos anos de 95, 96, começo a negociar lá a minha transição, já que eu vinha do mercado comercial, né? Eu trabalhei 11 anos na Sharp Corporation e depois Sharp do Brasil, com o objetivo de montar grandes equipes de venda. E o Floripes, que era diretor da Sul América, me convida para um projeto para montar equipes de vendas para comercializar produtos de capitalização com seguro. E aí começou a minha trajetória. Mas eu tive uma passagem bastante interessante. Fiquei também, por incrível que pareça, quase 11 anos na Sul América como executivo. Atuei em vários estados do Brasil, foi onde eu aprendi praticamente tudo. E fui convidado por um projeto muito interessante, mais focado no lado social. Aí essa questão da minha busca aí pelos microseguros, pelos seguros inclusivos, eu aprendi isso na CAPEM, que depois vem a ser a Capemisa. Lá fui convidado para participar da montagem da primeira seguradora que nasce de um projeto social. Na realidade, a CAPEM já tinha nascido um projeto social, que é o Lar Fabiano de Cristo, e logo a seguir eu sou convidado, saio da Sul América para ingressar nesse projeto para transformar a CAPEM, que era uma empresa sem fins lucrativos, em uma seguradora, que hoje, graças a Deus, é uma seguradora de bastante renome nacional, tem uma influência muito grande nessa questão da distribuição de seguros inclusivos no Brasil. É uma seguradora hoje atuante praticamente em todo o território nacional, que chama-se Capemisa, né? Capem S.A. Uhum. E eu, dentro dessa minha busca por informações sobre microseguros no mundo, acabei fazendo um curso com um francês chamado Jean Paul. O Jean Paul teve a oportunidade de mostrar para a gente como é que funcionava o microseguro e os seguros populares no mundo. Estou te contando a história de 2007. Eu adoro. 2007. E trouxe essa ideia que a gente já praticava de maneira, vamos dizer assim, insólita, mas trouxe a ideia de praticar de forma profissional aqui no Brasil os seguros chamados microseguros, que na nova definição passou a ser seguros inclusivos. Então, observe que a ideia
dessa transformação minha profissional passou por essa questão da veia social, que aprendi nos finais da Sul-América, né? No meu tempo de Sul-América, quando a gente tentou juntar capitalização com seguro, e logo a seguir com a KPM e KPMesa, que me despertou para esse lado. Afinal de contas, nós vamos ser, em dezembro desse ano, 215 milhões de brasileiros. Nossa, e com uma única certeza: se estamos vivos, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. E se estamos vivos, vamos precisar de segurança, vamos precisar de seguridade. E se amamos, vamos cuidar. E temos que cuidar. É isso. Essa é a linha, sabe? É por isso que a gente deixou, e a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, adotou o microseguro não mais como microseguro, e sim como seguros inclusivos. E hoje a palavra no mundo é seguros inclusivos, na tradução literal. E é aí que a gente tem que trabalhar no Brasil, sabe, Maria? E, assim, falando um pouco da minha trajetória, passa por tudo isso. Quando eu vou montar a LM Microseguradora, já foi para dar corpo a essa ideia dos microseguros no Brasil. Porque as grandes seguradoras, até por questões de capital mesmo, né? É difícil você trabalhar o capital social. Tá? Normalmente, são coisas que não andam na mesma linha, né? Elas andam ali, mas nunca na mesma linha. É difícil casar. Capital fala mais alto do que o social. Sim. Então, às vezes, você pega uma seguradora de ponta e ela não quer gastar energia em desenvolver um produto que vai atender o básico de uma família de classe média baixa ou uma família de um operário. Ela pensa em atender uma família que tem mais posse, porque vai pagar mais, né? Vai pagar mais, vai ter um ticket médio mais alto. Claro. Então, por que eu vou gastar o meu esforço empresarial para vender um ticket de R$10, ticket médio de R$10, se eu posso ter um ticket médio de 1.000? Só que isso, no meu entender, é algo que não cabe ainda no Brasil, sabe? Nós somos um país com uma desigualdade muito grande. E se você parar para pensar, a maioria das famílias que estão sendo constituídas hoje no Brasil, se ela é de classe média alta ou de classe alta, ela não tem filhos. Muitas das vezes ela tem um pet. Um cusco. Isso aí. E quando tem filhos, ele tem no máximo 2. A gente inclusive nós somos arrojados colocando 2 filhos. Isso. Enquanto que, infelizmente, a classe operária ou a classe baixa... Faz filho. Faz filhos. Gosta. Em média 5. E aí a desigualdade só aumenta. Sim. Não tem como baixar. Aí você diz, mas por que você está falando disso se o papo é seguro? Aí entra os seguros inclusivos. É a sobrevida. Quando falta o recurso do provedor ou quando o provedor se acidenta. Sabe? E eu vou te contar uma história rápida com os ouvintes que conhecem muito dessas histórias, eu não tenho dúvida. Vou falar um pouco do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, aproveitando, né? Inclusive, depois eu quero que você fale da sua paixão. Nós temos uma paixão em comum, eu quero que você fale aqui. Conte-nos. Então, eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas fui muito bem acolhido aqui em Florianópolis. Eu costumo dizer que aqui é o Rio em miniatura, sem os problemas que atravessamos no Rio, né? Mas olha que interessante. Vou pegar um caso, né? De um rapaz que ficou desempregado e ele queria montar uma carrocinha de pipoca, tá? Para pôr numa praça no Rio de Janeiro e começar a vender a pipoca, levar o sustento para sua família vendendo pipoca. Queria trabalhar, né? Querendo trabalhar. Quanto custa para você fabricar um carrinho de pipoca? Não sei se tem aqui em Palhoça, pipoqueiro de praça, tem? Só de curiosidade. Eu acho que tem, eu não vou saber te responder, não. Então, lá, o pipoqueiro vendia a pipoca lá na praça e precisava montar o carrinho. Quanto custa para montar o carrinho de pipoca? R$2.000. Qual é o banco que vai dar R$2.000? Que dá R$2.000 de crédito para ele montar o carrinho, sabe? E outra coisa, ele depende
desse carrinho para trazer o sustento para sua família. Depende da pipoca para fazer. Para poder trazer o sustento para sua família. E quando ele adoece, como é que leva o sustento para a família? Não leva, acabou a pipoca. Bom, dentro dessa linha, eu vou aproveitar para te dizer o fenômeno que tem no Brasil hoje. Nós hoje no Brasil já somos 23 milhões de motoristas de aplicativos. Jesus. Olha que loucura. 23 milhões de pessoas no Brasil. É bastante gente. O último dado que li aí sobre o assunto. Já trabalha com algum tipo de aplicativo de entrega. E aí eu pergunto, paralelo com o nosso pipoqueiro, né, lá do Rio de Janeiro, o empreendedor individual, motorista de um aplicativo, quando ele adoece, como é que leva o sustento para casa? E quando ele deixa de existir? Ou quando ele sofre um acidente e fica inválido? Então, seguros inclusivos, Maria, passa por isso. E passa pela vida como ela é de verdade, sim, né? E olha que coisa interessante. Quando nós nos apercebemos desse mercado, nós, que eu digo, nós seguradores, a gente começou a desenvolver produtos para atender essa massa. E quando eu conheci a ideia do microseguro lá da Índia, eu falei, é isso que tem que ter no Brasil, sabe? E começamos a trabalhar essa ideia. É muito difícil, Maria, porque trabalho de formiguinha. Primeiro que você mexe com a cultura. Sim. E segundo que você mexe com o capital. Foi por isso que acabei indo para o primeiro projeto da primeira microseguradora do Brasil, que na realidade foi a LM. Eu costumo dizer que ela é a primeira do Rio, porque em função da homologação da SUSEP acabou atrasando, e a Equatorial e a Capital acabaram saindo na frente a autorização. Mas na realidade, o processo de criação da LM foi antes das outras duas que vieram a seguir. Então, a LM foi precursora no microseguro no Brasil. Que incrível. E uma luta muito grande, porque além de você enfrentar todo o mercado que não acreditava nessa hipótese, que não comprava a ideia, que né? não compra essa ideia, é muito difícil comprar a ideia, né? Hoje, eu me sinto muito feliz. Sabe aquela parábola do pássaro apagando um incêndio na floresta? Não, conta. É muito interessante, porque a floresta pegando fogo, e aí o pardalzinho ia lá, molhava lá o pezinho e jogava lá um pouquinho de água. Aí os outros falaram, o que você está fazendo, cara? Você não vai conseguir apagar esse incêndio nunca. Mas eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. É sobre esse isso. O ponto, sabe, é Maria? Isso. A gente aqui, no seu programa, estamos fazendo a nossa parte. Estamos. É a parte da conscientização. Mudar cultura é muito complexo, mas conscientizar as pessoas qual é a importância do seguro nas suas vidas, isso nós podemos fazer. É com essa iniciativa da PH, sabe? Com essa iniciativa do seu programa, com essa iniciativa de várias pessoas que se uniram na Associação Nacional das Microseguradoras, com esse objetivo. Conscientizar as famílias brasileiras da importância dos seguros inclusivos, da importância de você ter um seguro básico na sua cesta de alimentos. É isso. Sabe? Isso. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Eu vou te falar que para nós chegarmos aqui hoje, estreando o podcast Dá Uma Segurada, foi assim, junto com o Alexandre, que é da rádio aqui também, um projeto em que a gente falou durante muito tempo sobre esse projeto. E eu vou te falar, tá? Muita gente não acreditou. E eu sempre batendo na tecla. É super importante, a gente precisa conscientizar, a gente precisa falar sobre seguro cada vez mais, porque eu lembro de uma conversa que eu e tu tivemos lá na Oxy. Foi no começo do ano, acho que bem no começo do ano, acho que fevereiro, março. E aí você disse assim pra mim, Maria Fernanda, ainda na época você falava Maria Fernanda, parecia que estava bravo comigo. Maria Fernanda, cada brasileiro deveria ter em sua cesta básica, junto com o arroz, junto com o feijão, um seguro de vida. E eu, cara, é isso, assim, ó. Tu verbalizou o que eu sempre enxerguei. As pessoas, elas precisam entender. Não que elas precisam ter, elas precisam primeiro entender.
Sabe assim, quando tu entende, tu diz assim, sabe assim? As pessoas precisam entender a importância, para que serve, qual que é o objetivo final, que é o amar, se amar. Calheiros, eu fico pensando, uma pessoa que fica inválida, que não tem um puto real no bolso, como que faz essa pessoa? Como que ela vai, por exemplo, pagar hospital? Como que faz? Não faz, Calheiros. Entende? Assim, a invalidez é uma coisa que ela é muito cara para você se manter, para você organizar a sua, vamos dizer assim, a sua casa, medicamento, tudo. Entende? Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente pode não apagar o fogo, a gente pode não apagar o incêndio, mas a gente está fazendo a nossa parte. Pessoas, vamos dar uma pausa bem breve e daqui a pouco a gente volta e aí a gente vai falar da paixão do Calheiros. É isso, voltamos já. Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a rádio que toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Nós aqui da Rádio PH pensamos e decidimos. Precisamos de um programa de 1 hora de duração e com muito, mas muito papo furado. E adivinha? Nós conseguimos! Por isso você ouve de segunda a sexta às 6 da tarde o programa O Balaio. Tem briga de vizinho, entrevistas cabulosas, assuntos baita que só interessam pra quem mora em Palhoça, dicas e, é claro, muito papo furado. O Balaio, o programa que cabe todo mundo, inclusive você. De segunda a sexta, ao vivo, às 6 da tarde e também na versão podcast, para ouvir quando quiser. Não perca! Ouça o programa O Balaio no nosso site, phradio.com.br, no Face e no Insta, PH Rádio Oficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iPhone. Chique, né? Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina.
Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Voltamos! Podcast Dá Uma Segurada. Estreia, gente! E eu estou com o meu convidado, Edson Calheiros. Se você perdeu o primeiro bloco, não perca agora, porque está sensacional. E a gente vai falar de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, diria meu amigo Edson Calheiros, né, Edson? Com certeza, Maria. Eu costumo dizer que, sem demagogia, tá, gente? Mas Florianópolis... É sensacional. É sensacional. Eu diria que é o Rio em miniatura, sabe? É. Muito legal. Gosto muito da vida aqui em Florianópolis. Já me considero manezinho da ilha, tá? Tô há um ano aqui, né? Já tô aprendendo bastante. Cara, você tá um ano também? Ano, Vamos brindar, porque eu também tô. Um Opa! ano. Delícia! Desculpa. Ótimo. Ainda bem que todo mundo sabe que é água, viu, Maria? Gente, é água. É água. Podia não ser, Calheiros, essa hora, mas é água. Bora. Todo mundo já sabe que é água, não tem problema. É importante, Maria, falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né? Quando nós iniciamos o projeto lá de seguros inclusivos, vamos chamar assim, ou de seguros populares, né? Nós começamos pelo samba e pelo futebol. Duas coisas que eu também sou apaixonado, né? Você está falando de paixão. Se tem uma coisa que eu não consigo segurar, a minha paixão pelo carnaval, sabe? Eu vivo cada momento, desde dos enredos. Eu ontem estava lendo a matéria que já saiu a ordem dos desfiles para 2023. Então isso é contagiante, né? E como o nosso tema é seguro, né? O que nós fizemos há um tempo atrás? Nós criamos um produto de inclusão social para o samba e chamava-se Seguro do Samba. Seguro do Samba. Seguro do Samba. E por que Seguro do Samba? É porque as pessoas, quando estão no seu momento de alegria, no seu momento de felicidade, muitas das vezes, elas se esquecem da proteção, Maria. Sim. Esquecem do básico. Sim. E carnaval a gente sempre lembra de alguns momentos tristes. E que faltou o quê? Faltou a segurança, faltou a proteção, faltou a seguridade naquele momento. Faltou se planejar para poder se divertir. Justamente. Faltou muitas das vezes o planejamento da vida, sabe? Infelizmente tivemos esse ano uma perda de uma jovem no Carnaval do Rio. Sim, que foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Que foi lembrada aí pela imprensa toda. Mas nós temos várias perdas. Essa foi noticiada, né? A gente nem fala das outras, né? Tem muita coisa que acontece. E que o Seguro do Samba amenizou muitas famílias, sabe? Com essa ideia de seguro. E a ideia do Seguro do Samba foi tão interessante que eu fui parar em Porto Seco, em Porto Alegre, né? Porto Seco seria lá o sambódromo, né? Do Rio Grande do Sul, né? Especificamente Porto Alegre, perdão. E lá nós também fizemos o Seguro do Samba, apoiado lá pela Liga Local. E trabalhamos muito essa ideia. Por quê? São nesses momentos que a gente consegue trazer essa ferramenta do seguro, não só como uma proteção, mas sim como uma inclusão social. Esse é o caminho, sabe, Maria? Tirar o segurez e começar a aproximar o seguro da grande massa da população que precisa. E dentro dessa minha paixão, com o carnaval e o futebol, por que não também trazer um seguro para o futebol? E começamos a falar sobre o seguro do torcedor. E, mais uma vez, estou te contando a história de 2008, 2009. E o que era o seguro do torcedor? Nada mais, nada menos do que proteção para aquele
torcedor que vai buscar o seu momento de alegria, de torcer para o seu time, de extravasar. Eu não sou muito favorável ao mimimi que está acontecendo hoje, não, sabe, gente? Essa coisa que não pode xingar o juiz, porque senão o juiz para. Eu xingo, gente. Se eu for pro futebol e não poder xingar, é que nem dirigir e não poder buzinar. Não, abandona. Eu fico nessa linha, tipo assim, caramba, o futebol é tão emocionante. Não é para você ter tanto controle nesse momento. Não pode perder, né? Tem que ter emoção, caramba. Tem que ter diversão. Eu acabo achando que esse momento da violência atual passa por isso também, sabe? Porque se você parar para pensar, no passado, eu estou falando de Rio de Janeiro, de Maracanã, eu já fui em jogos de futebol no Maracanã, com 120 mil pessoas. E ninguém se matava. Ninguém se batia. Ninguém se batia. Era todo mundo lá, mas todo mundo extravasava. Todo mundo xingava, todo mundo gritava, brincava, e era uma verdadeira festa. Sim. Eu costumava dizer que um jogo de futebol no Maracanã, uma final, é melhor do que você ir até no desfile de carnaval, porque é tanta coisa junto, inclusive a escola de samba. Né? Exato. Então, essa linha, Maria, de trazer o seguro, essa visão do seguro popular, sabe? De inclusão social através do seguro. É isso que eu começo a trabalhar dentro desse conceito do livro. E, mais uma vez, não estou inventando nada não, tá, gente? Muito do que a gente está falando, o mundo já faz. O Mohamed Yunus mostrou para o mundo capitalista... Conta para gente sobre Mohamed. Quanto é importante você pensar no social aliado ao capital. Não é o capital para o social, sim o social para o capital. Exato. E ele consegue ganhar o prêmio Nobel. E há pouco tempo ele comprou o maior símbolo lá da realeza da Inglaterra, que é o Roy Ross. Ele comprou, como banqueiro do povo, comprou o maior símbolo para dizer, poder na mão do povo, o povo unido financeiramente, socialmente, pode se comprar até o maior símbolo de uma nação rica. Resumindo um pouco da história. E ele trabalhava o quê? Vendia seguro, justamente para quem não pode comprar. Dava crédito para quem não pode pagar, ou seja, para quem não tinha garantias. Eu comecei contando a história do pipoqueiro, mas vocês imaginam, gente, o pipoqueiro na praça, se ele sofre um acidente, ou seja, um carro bate na carrocinha de pipoca, acabou o sustento dele. E se ele é atropelado? Acabou o sustento da família. Então, o microcrédito, o microseguro, eles andam juntos com o objetivo de quê? De dar proteção financeira para essa família, mas principalmente a sobrevida para quem fica. E me permite contar uma história rápida, Maria, de uma, vamos dizer assim, de uma brava brasileira, de uma guerreira brasileira que se desloca do local onde ela vivia, no interior lá do Ceará, e vai tentar a vida numa grande capital e foi trabalhar no check-out de um grande supermercado. Ok. 2 filhos menores. Foi morar numa comunidade, pagava R$600 de aluguel. Ela veio a sofrer um infarto trabalhando e, infelizmente, morreu. E agora? Primeiro problema que você tem. Não dá para jogar o corpo na esquina. Na vala, né? Não dá. Você tem que cuidar. E quem cuida? Cadê a proteção? Cadê o planejamento? Cadê o planejamento? E todos nós sabemos que vão passar por essa dor. Essa é uma dor que nós não vamos poder escapar, sabe? Mas olha para o que restou. Olha as 2 crianças agora. É um problemão, né? E contrato para morar em uma comunidade não é o contrato adicional, né? Não se encerra. Lá não pagou, sai. Tchau, abandono. Tchau. Então, o seguro poderia amenizar essa dor. Tá? E eu estou falando de seguro básico, de microseguro de pessoas, de seguros inclusivos, que com apenas R$10, por exemplo, você teria aí a cobertura de assistência funeral completa. Ou seja, desde do momento do corpo, tá? Do tratamento desse corpo, até o fato do decesso, né?
quer baixar o corpo à terra, ou à gaveta, ou ao crematório, não importa aí o final, mas o mais importante é que com apenas R$10, você pode ter uma proteção para toda a família. Cara, olha isso, né? A gente está falando de R$10. Então, isso que é seguros inclusivos, sabe, Maria? É você tratar os seguros essenciais, os seguros básicos que todos nós vamos estar enfrentando. Um deles é o seguro de assistência funeral completo. Tem um ponto importante que eu acho que a gente precisa falar aqui, né? Que quando a gente fala do seu pipoqueiro e da Dona Maria, que morreu de infarto, essas duas pessoas são duas pessoas que, quando você empresta um dinheiro para ele, para o pipoqueiro, ele não vai deixar de pagar. Porque ele honra aquele compromisso com unhas e dentes. Primeiro porque alguém acreditou nele. Né? Alguém foi lá e disse, não, eu vou te emprestar esse dinheiro aqui e você vai honrar o teu compromisso. E ele honra de verdade, porque aquilo é um orgulho, porque ele está conseguindo construir. E a Dona Maria poderia, com R$10, ter de fato demonstrado o amor dela pelos filhos. Porque daí, querendo ou não, essas crianças se obrigaram a crescer, né, Calheiros? De que forma, a gente não sabe. Quem cuidando, também não sabemos. Mas a gente está falando assim, ó, de um seguro inclusivo que, para quem está nos assistindo, porque essa é uma grande questão. As pessoas elas pensam assim, seguro de vida é para rico. Vamos falar o português correto? As pessoas pensam, seguro de vida é para gente rica, né? Uma vez, vou contar a história também. Eu estava conversando com um cliente, um possível cliente, e a esposa estava grávida. E eu, na verdade, não conhecia a história dele. Porque eu estava atendendo outras pessoas, ele chegou, e aí eu comentei, olha só, a tua esposa está grávida, vamos fazer um seguro de vida para ti, né? Porque se tu morrer... Primeiro que ele deu risada na minha cara, né? Maria, se eu morrer, a minha filha tem muito dinheiro. Eu me senti um nada na hora. Mas depois eu entendi que ele era um cara que tinha muito dinheiro. Ou seja, ele não queria um seguro. Ele não precisa de um seguro. A criança tem onde cair morta, vamos colocar assim, né? Tem dinheiro. Agora, tu pega o filho da Dona Maria, os 2 filhos, faz o quê? E vou te dizer mais, Maria. É você não ter dignidade nem na morte. A Maria, lá, né? A nossa personagem aqui, ela nasceu em Crato, no Ceará. Veio tentar a vida num grande centro, sabe? Por falta de emprego lá. Ela chega aqui, muitas das vezes mãe solteira, sabe? Terrível. E vai começar a vida dela. Só que ela... E tenta viver de forma digna, né, Calheiros? Esse é o ponto. É viver de forma digna. E no momento, o trabalho que aparece para ela não dá sequer a proteção básica que ela precisa. Que esse é outro ponto, né? Esse é o assunto que a gente precisa tratar. E falando de Brasil, isso, quando eu falo muito do Mohamed Yunus, é porque quando você para olhar a Índia e olha o Brasil, você tem várias semelhanças. Sim. Apesar disso ser muito mais evidenciado lá na Índia, na cultura da Índia, que é a questão das castas, né? As castas inferiores, as castas superiores. Aqui no Brasil não é muito diferente disso, só não é evidenciado. Mas é nítido que uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, satisfatória financeiramente, ela não precisa realmente do seguro. Por quê? Muitas das vezes ela deixa um patrimônio para essa família, deixa um automóvel, deixa uma casa, deixa uma renda, deixa uma poupança. Não. A grande maioria dos seguradores no Brasil, eu mesmo, Maria, fui treinado na Sul-América a vender para a classe A e B. Não era nem C. No início, a nossa busca era classe A e B. Quando, na realidade, a gente deveria estar buscando a classe D e E. Porque ela é muito maior e aí o conceito do mutualismo cabe muito melhor. Sim. Sabe? É cada um pagando um pouquinho para que todos tenham benefício. É por isso que eu, no meu entender, peço minhas desculpas a quem não está nos ouvindo, que tenha pensamento diferente, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu continuo pensando assim, se a gente está falando de mutualismo,
É muito melhor trabalhar a base da pirâmide. Conscientizar que todos nós brasileiros precisamos ter um seguro, mínimo que seja, um seguro básico, para trazer essa seguridade para o Brasil. A gente não pode falar de desigualdade sem pensar nisso. Nós estamos falando aí agora Auxílio Brasil, né? 17 milhões de pessoas, gente, Sim. no Auxílio Brasil, que recebem lá um cartão de benefício de R$400. Bom, essas pessoas não podem ficar doentes, Né? porque elas não têm uma telemedicina. Não, e não tem mesmo. Essas pessoas não podem ficar inválidos, porque não tem o seguro de invalidez. É. Essas pessoas não podem sequer morrerem, porque não vão ter um enterro digno. Então, aonde a gente consegue amenizar isso? Os seguros inclusivos. Porque se você pensar num produto que custa R$10 e que dá uma cobertura que vai trazer esse benefício real para aquela família, ou pelo menos aquela sensação da segurança. Eu costumo comparar, Maria, quando você faz um seguro do seu automóvel, né? Você não sai mais segura, Tranquila. literalmente? Sai tranquila. Eu estou mais tranquilo. E quando você não tem o seguro? Você Só sai o fato apavorado. de você não ter o seguro, você não quer nem sair. E eu acho que atrai, tá? É Atrai. isso. Eu acho que você tá com aquela energia de eu tô sem seguro, agora vai dar ruim. É isso. A mesma coisa nós não vemos do outro lado. E sabemos que a única certeza da vida é a morte. Sim. E que a principal certeza da vida, que quando nascemos, a gente já começa a correr perigo. Não é isso? Bom, você é mãe e você sabe disso, né? Sim. Nasceu, qual é o seu medo quando começa a engatinhar? Ai, Jesus, que caia, se Se bata, cair, se machuque. Pode machucar, pode quebrar a cabeça, pode quebrar um pé. Não, na verdade, depois que nasce, a gente não tem mais vida, né, Calheiros? É isso. Depois que filho sai da barriga. Quando tá na barriga, a gente reclama, mas é tão bom na barriga que a gente controla, né? Onde vai, o que tá fazendo, tudo. Então, Saiu da barriga. O trabalho de conscientização dos seguros inclusivos no Brasil é para isso, sabe? É para que a gente mostre para essas famílias qual a importância de você ter um seguro. Seguro básico. Não estou falando de seguro para ninguém ficar milionário. Não, é seguro para te dar sobrevida. Dignidade. Perfeito, Maria. Dignidade, essa palavra. Faltou um atendimento. Poxa, se você tem um seguro que tem lá um serviço de telemedicina, por exemplo, você vai pegar o seu telefone à noite, em vez de você sair desesperado com o seu filho. E ficar 200 horas esperando um atendimento. Sim, não, e até chegar no atendimento. Exato. Porque muitas das vezes o atendimento não está próximo a você. Não, às vezes, e às vezes o médico tá dormindo. Ele tá de Sim, plantão, mas ele tá sim. dormindo. Vamos falar sobre isso. Maria, assim, eu costumo dizer que a maioria da classe presta um serviço social maravilhoso. Tem uma meia dúzia que realmente... Mas é em qualquer classe. Qualquer profissão, tá? Qualquer profissão. Mas eu digo, não só por isso. Mas você imagina, filho com febre 2 horas da manhã, às vezes é uma febre. Desesperador isso, É tá? uma febre que não precisa correr para o pronto-socorro. Você pode ligar no 0800 e ser atendido por um profissional. Esse é o valor da telemedicina. E se a gente pensar no seguro como esse elo de proteção, sabe? Você imagina, no momento de dificuldade, você perdeu o teu ente querido, o que você faz? 2 horas da manhã, você perdeu o teu ente querido, o que você vai fazer? Eu passei por uma situação dessa. Meu avô, dia 31 de dezembro, imagina, 31 de dezembro, às 21h30 ele começa a passar mal, e às 11 horas ele faleceu nos nossos braços em casa. Você vai ligar para onde, dia 31? Está todo mundo em festa, sabe? E aí, se você tem lá um seguro de assistência funeral completo que você faz, você liga para o 0800. O 0800 vai prestar todo o atendimento, vai te mandar um profissional gabaritado, não é qualquer um, sabe? Treinado para atender aquele momento de dor, né? De dor daquela família. E vai prestar todo o serviço sem que a família precise gastar um único centavo. E quanto custa isso, Maria? R$10. Quando a gente fala R$10, vamos lá, quem está nos assistindo, a primeira pessoa está dizendo assim, ok, eu quero. Aonde eu compro?
Olha, o mercado é sensacional, Maria. Eu não quero fazer merchan Vamos para a parte prática, porque eu não quero fazer merchan da seguradora, né? Mas, olha, hoje nós temos uma distribuição com vários corretores no Brasil. São mais de 100 mil corretores no Brasil. São 130 seguradoras. Todo mundo tem produto, sabe? O que a gente precisa é se conscientizar que esses produtos têm que atender essa base. Nós da Oxy Seguradora estamos trabalhando dentro desse perfil, sabe? Trazer seguros inclusivos para essas famílias, com essa pegada. É lógico que quando a gente fala os R$10 aí, a gente está falando de forma geral, né? Estamos falando de seguro de assistência funeral, mas que pode ser completado com uma telemedicina e com outros produtos que vai dar essa pegada. O que nós estamos fazendo, Maria, principalmente na Oxy? Criando produtos para atender essa população, sabe? Que hoje não consome os seguros tradicionais. É essa pegada. E aí, se você me permitir, eu não vou fazer merchan, não, mas eu preciso comentar. Mas o merchan acaba fazendo parte. Eu preciso comentar. Apesar de nós estarmos na Rádio PH, eu tive uma experiência muito grande com a rádio. Foi a Rádio Tupi, lá no Rio de Janeiro. Uma rádio com 80 e poucos anos de existência. E nós montamos um produto para atender os ouvintes da rádio. Olha que coisa interessante. Chamava-se Clube de Benefícios da Família Tupi. E o que esse produto tinha? Seguros básicos, assistência funeral completa, invalidez total e parcial, uma telemedicina, um sorteio para ficar atrativo, Completo. Um apoio emocional e uma cesta básica. Olha que coisa interessante. O produto com uma pegada bem simples. Esse produto, por exemplo, custava R$ 34,90, Maria. Sabe? Para a família. Para atender uma família. Por isso que eu te digo que seguro de vida no Brasil é muito barato se você comparar com outros tipos de produto. E te dá essa tranquilidade. Te dá a certeza que você pode atender. E foi um sucesso da rádio. Por isso que no livro a gente fala sobre distribuição através de canal alternativo. Eu confio muito no rádio, gente. O rádio tem uma penetração sensacional, principalmente nas famílias que tenha essa ideia de você trabalhar determinados produtos. Essa família escuta o produto e ela liga para a rádio. Ou liga para quem está ofertando o produto. Então, o rádio é uma potência sensacional para que a gente divulgue os seguros inclusivos no Brasil e traga para cá produtos que realmente atendam a necessidade dessas famílias que estão nos ouvindo agora e nos assistindo também. Afinal de contas, temos aí uma imagem agora, né, nos tempos modernos. Orgulho, né? É vídeo, é áudio. Estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube. A gente está em tudo, né, Binho? Estamos aqui no mundo inteiro. Inclusive, ontem eu estava no programa O Balaio, que começa às 18 horas. E a gente estava falando sobre isso, que o programa, a Rádio PH, já atingiu 80 países. Nós somos uma rádio internacional, pessoas. Tá? É sobre isso. Calheiros, eu quero agradecer. E vamos para as nossas considerações finais. A gente falta uns minutinhos aqui ainda. E aí, antes de a gente falar de considerações finais, eu queria que você mostrasse seu livro, fizesse a sua entrega oficial do seu livro. Fez o lançamento no Rio de Janeiro, agora dia 7. Conta pra gente um pouquinho como que foi lá. Foi sensacional, Maria. Sucesso total, não por mim, tá? Mas principalmente pelos amigos que apoiaram. Nós tivemos praticamente o livro esgotado no dia do lançamento, sabe? E porque também a gente está trazendo para cá algo muito simples, sabe? É a ideia de você falar sem o segurejo, sabe? O livro é dos microseguros aos seguros inclusivos no Brasil. É uma ferramenta de inclusão social através dos seguros de pessoas. Esse é o meu, né? Esse é o seu, que eu faço questão de te entregar. Peraí. Muito obrigada. Gente, eu vou pedir pro Binho mostrar pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada. Binho, põe a mãozona aí, mostra aí. Binho, esse é o Binho, gente. Esse é o livro
Edson Calheiros junto com o Hélio Lavrador, Hélio meu parceiro Lavrador. de longa data. Incrível, o lançamento aconteceu no Rio de Janeiro. Ele é da Educa, foi publicado Educa Seguros. Um abraço pro Anderson, Isso né, aí. o nosso querido Anderson. E aí o lançamento desse livro, consegue achar aonde para comprar? Na Amazon, Amazon. disponível em todo o mundo agora. Incrível, Tá? incrível. No Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa. E assim que a gente concluir a ideia do lançamento aqui em Florianópolis, também vai estar disponível nas livrarias aqui de Florianópolis. Perfeito, perfeito. Vamos para as nossas considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer a você, Maria, de coração mesmo, pela tua luta, pela tua história aí de vencedora, de criativa. Adorei o nome do teu programa. Pô, Dá Uma Segurada é sensacional para a gente tirar essa cultura do segurez, Sim. do seguro no Brasil. A gente precisa lembrar que nós vamos ser 215 milhões de pessoas e que todos nós vamos precisar de seguro para continuar vivendo nesse mundo tão conturbado. E tem seguro para tudo, tá, gente? Sim. Desde o seguro para educacional, porque a gente fala muito pouco, mas existe seguro educacional. Sim. Que também faz parte dos seguros inclusivos. A gente fala muito de seguros de prestamista e de várias outras modalidades de seguros, que são produtos que vão ser constituídos e construídos para atender a quem realmente precisa, sabe? E seguro, Maria, é um instrumento de inclusão social. Esse é meu recado, meu agradecimento à Rádio PH, pela acolhida, pelo dinamismo e pela oportunidade da gente estar falando de seguro de uma forma tão descontraída e tão agradável. Muito obrigado, Maria. Fico muito feliz. Calheiros, muitíssimo obrigada, tá? Olha só, gente, essa foi a estreia do podcast Dá Uma Segurada. Espero que você tenha gostado, que perdoe meus erros, porque afinal de contas estamos ao vivo, Calheiros. Bateu um nervosinho não, bateu um nervosão, mas eu acho que no frigir dos ovos ficou bom, ficou incrível, né? É isso. Na quarta-feira da semana que vem, às 17 horas, estamos aqui de novo. Se cuida, fica bem. Lembre-se, seguro essencial, tá bom? Não sai daí que às 18 horas entra o balaio. Grande beijo!